Olá, e como havíamos prometido, estamos hoje aqui com o apóstolo Luiz Hermínio, pastor Luiz Hermínio, profeta Luiz Hermínio. Eita! Para mim, o Luiz. É o Luiz. O Luiz, o Mino. Para não dizer o Mino, né, Ló? Para um bate-papo, para você conhecer um pouco mais dessa figura ilustre que está entre nós, né? Nesse tempo tão iluminado. Então, eu queria começar passando aí a bola para o Luiz, e a gente elencou algumas perguntas aqui que não vamos nos engessar nela, porque nós conhecemos o Luiz, muitos conhecem o Luiz somente dessas plataformas, né? Do que está rolando hoje no Brasil, da sua voz que tem ecoado em tantos lugares e no mundo, né? Por que não dizer no mundo? E só que quem é, na verdade, o Luiz, né? Quem é esse menino da periferia de Itajaí que, de repente, se encontra hoje nesse lugar que Deus tem o colocado? Eu queria ouvir um pouco do Luiz e queria que você conhecesse um pouco mais do Luiz. E a gente pode começar falando a respeito dessa radicalidade, né? Dessa mudança radical que houve na vida do irmão Luiz Hermínio, né? Para o hoje renomado apóstolo Luiz Hermínio. Então, Lapa, bom estar aqui, obrigado pelo convite, né? Eu estou feliz de estar aqui contigo. E antes de começar, a gente estava até perguntando como é que eu te chamo? Eu chamo de apóstolo, de profeta. Então, aqui é o Luiz e o Lapa, né? O Luiz e o Lapa, que corria atrás de pipa aqui no bairro do Bosco e jogava futebol e ia para as baladinhas dançantes, né? Era discoteca, né? Discoteca. E depois a gente se encontrou para servir a Deus. Enquanto você falava aí, Lapa, a gente fica pensando, né? Você falando, um menino da periferia que hoje, né, pastoreia, fala para o mundo. Realmente, às vezes eu estou em casa, eu e Iraci, às vezes a gente está em casa assim pensando como Deus é bom, o que Deus fez na nossa vida, né? Não dá para... É incalculável. A gente não tem noção, não tem dimensão de tudo isso. Mas realmente... E é um fato interessante lá, para Deus nunca me deixou morar em outro lugar. Pois é. Nós estamos em Itajaí até hoje, tanto eu como tu, né? Estamos em Itajaí até hoje. A gente já viajou o mundo, eu sempre falo aqui na igreja, já fui em mais de 50 nações pregar o evangelho, mas eu nunca saí de Itajaí já tive vontade de morar em outros lugares, mas a cidade de Itajaí, ela faz parte da nossa história, né? Da tua história, da minha história, da história do Ministério Mevan. Aqui tudo começou na periferia. É isso aí, na periferia, né? Assim como foi as nossas vidas, né? Começamos na periferia e realmente é incalculável, né? Eu só tenho um coração agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, né? Com os meus filhos e netos. Hoje são 8 netos, né? E realmente é um salto. Tem uma história, né? Às vezes as pessoas assistem os nossos vídeos, assistem as nossas fotos, mas nunca assistiram o nosso filme. Tem um filme, tem uma história de superação, tem uma história de renúncia, tem uma história de dar respostas para aquilo que Deus pede, né? Existe um processo, você não pode bulir o processo. Eu vejo que Deus ele tem desejo e vontade de te abençoar. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, ninguém mais do que Deus quer te abençoar. Mas tem uma história, tem um processo, tem uma vida de renúncia, tem uma vida assim de dedicação, tem um discipulado que você, assim, que automaticamente, né, até hoje, né, 30 anos aí, já estão se passando e a gente continua na mesma pegada. Na mesma, como diz aqui no Sul, na mesma toada, né? Na mesma toada. Mas assim, o que eu acho interessante, Luiz, é que olhando lá para a década de 70, lá no Fiuza, né? Fiuza Lima. Isso. Então, assim, aquele menino, né, aquele menino da feira, né? Porque a lógica qual seria, né? Que tu seguisse ali, né, o que a tua família já vinha fazendo há muitas décadas, né? Sim. Trabalhar com feira e tal, né? Então esse é o teu caminhar. O alvo de quem, né? Eu trabalhava com meu avô na feira, com meus tios, filhos de pais separados, né? Eu, Ulisses e o Júnior, nossos pais se separaram, eu era menino. Naquela época que a gente se conheceu, meus pais ainda eram casados lá no Fiuza Lima. Mas quando eu fiz 12 para 13 anos, eles se separaram.
E realmente é lógica, né? Sim. Você está carregando ali o tomate, a cebola, a batata, está olhando para o tio tem um caminhão, o seu pai tem um caminhão, o seu avô tem um caminhão, você pensa, eu vou ter um caminhão e eu também vou comprar verdura lá no Ceasa e eu também vou vender na feira. Essa era a ideia. Né? A gente jamais poderia... A sobra da feira tu já negociava, né? Tu sabe que até hoje eu vou na verdureira do meu tio Derivaldo, que é irmão do meu pai, às vezes eu faço compra lá, e às vezes até hoje, enquanto eles estão arrumando a minha compra, eu estou arrumando as prateleiras. Estou botando a laranja, a minha tia disse, o que você está fazendo? Eu estou arrumando a prateleira. Eu disse, rapaz, vai-te embora, tu não trabalha aqui. Até hoje eu vou nos mercados, rapaz. Aí eu vou na banca lá da maçã, da laranja, da banana, às vezes está desarrumado, e eu começo a arrumar, e ele assim fica me olhando. Diz, o que tá fazendo? Pô, o que tá fazendo, amor? Eu tô arrumando essa banca aqui, tá tudo revirado. Mano. Que coisa que não sai. Né? Não sai, né? E ali, Luiz, desse tempo aí que tu atravessa esse problema familiar, né? Isso também te leva para um lado que se tornou negro no futuro, sim, mas para um lado ruim, né? Sim. De trevas, né? Trevas. Um lado de trevas. Até assim, as trevas intensas. Assim, a rebeldia, né? Atrás de todo comportamento tem uma crença. Né? Então, quando meus pais se separaram, eu, por ser o filho mais velho, é aquela coisa, cheio de sonhos, cheio de estudando, jogando uma bolinha, trabalhando com a família. Então, aquilo entrou uma rebeldia dentro do meu coração e da minha mente, que eu não tinha mais limites, né? Não tinha mais... Ninguém mais me segurava. Então, eu com 14 anos eu fazia minhas leis, né? Fazia o que eu queria. Ninguém mais dizia não pode. Né? Meu pai não estava em casa, eu com raiva, rebelde com ele, com a minha mãe. Minha mãe também não aguentou o tranco. Também foi muito difícil para ela ficar com 3 filhos trabalhando. E meu pai foi embora, minha mãe ficou grávida. Ela tinha 3 filhos homens, ficou grávida de uma menina que nasceu morta. Ela costurava, então ela trabalhava na máquina, que era a máquina que... Pesada. Tinha um motor, mas tinha o pedal, né? Então, de tanto eu acredito dela pedalar na máquina, a criança estava morta 9 dias dentro dela. E ela quase morreu também. Então, para nós foi um choque muito grande. A gente ficou com muita raiva do nosso pai, né? Hoje não, né? O velhão tá aí com 79 para 80 anos. A gente gosta dele, ama ele, mas na época, né, sem Jesus, sem o Espírito Santo, então a gente desencadeou, né, lá, para uma série de maldições, né? Uma série, embora a nossa geração, a nossa família, meus bisavós presbiterianos, meus avós presbiterianos, meu pai foi inclusive líder de jovem da igreja presbiteriana, mas no casamento foi infeliz. Então e até hoje a gente sempre diz isso, né? Que o sucesso do ministério não substitui o fracasso da família. Isso trouxe para nós assim, desencadeou em mim, no Ulisses. O Júlio ainda era bebê, tinha 4 anos e pouquinho. Então, eu vi assim, eu reprovei na escola porque eu trabalhava, não dava conta de ir para a escola e tinha que ajudar minha mãe. Minha mãe com uma criança que morreu, minha mãe debilitada, a sorte que a avó, a mãe da minha mãe nos ajudava muito, inclusive o meu avô, pai do meu pai também ajudou a gente. Seu Noca. O seu Noca, seu Noca. Dona Moringa. Isso, e aí desencadeou na gente essa rebeldia, né? Foi mais uma rebeldia. É o caminho dos vícios, o caminho da drogadição, o caminho da prostituição, da imoralidade, né? Que o 14, 15 anos já estava nas ruas, muita festa, muita zoeira, muita droga. Era uma rebeldia, era uma coisa assim, era um grito da alma, né? Eu também posso. Luiz, até onde que isso te levou no mundo das drogas? Lá, até onde tu foi, assim? Assim, até aquele cara que ele usa droga, né? Tem aquele cara que ele usa lá, fuma a maconha dele, vai trabalhar. E chega uma hora que você não consegue mais conciliar família, droga, trabalho. Então eu fui me perdendo no caminho. E nós chegamos até ao tráfico de drogas, né? Aquilo que era vício passou a ser um negócio. E quando se viu a oportunidade de ganhar dinheiro com isso também, né? Mas só que assim, cara, a gente não tinha no coração aquele senso de ser um bandido, sabe? A gente não queria matar ninguém, não queria fazer mal para ninguém.
queria ganhar dinheiro, aquilo que se falava no passado, droga, sexo e rock and roll, né? Aham. Então usava droga, se prostituía, ganhava dinheiro, né? Escapou da morte várias vezes. Eu, apesar de eu não fazer parte desse universo, Sim. né? Porque morava ali no Dom Bosco, onde moro até hoje, sabia do movimento, mas não me envolvia com ele, Sim. né? Eu lembro que era, na verdade, um grupo de amigos, né? Sim, um grupo de amigos que começou Onde até um emprestava, dançantes, ir para as discotecas no domingo de tarde, no sábado à noite. era só para vendia para festar. Sim, era festa. Ninguém queria fazer mal para ninguém. Mas mais um abismo Chama outro. chama outro abismo. E aí vai entrando o abismo, você vai perdendo os seus limites, né? O seu senso de proteção, aí você faz as suas próprias proteções. O seu senso de direção, você faz o seu próprio caminho. E o seu senso de limite, você não tem mais ninguém dizendo você não pode, né? E aí, cara, aí a gente se perdeu no tráfico de drogas, nessa ocasião já eu e o Ulisses, né? O Júnior era mais novinho, mas também depois no futuro se envolveu também. E aí aí desandou casamento, desandou família, desandou moral, né? Você vai perdendo a moral, vai perdendo o caráter, né? Ninguém mais acredita. Ninguém mais acredita, a família, né? Eu me lembro que eu vendia droga na frente da casa do Vonoca, do seu Noca, meu avô, seu Hermínio, de quem eu herdei o nome. Eu tenho o nome dos dois avós. É Valdemar Luiz, que era o pai da minha mãe, e Hermínio Roque. Então eu pegou o segundo nome de um avô e o primeiro nome do outro, Luiz Hermínio. Eu tenho o nome dos dois avós. Eu vendia droga na frente da casa do seu Hermínio, um presbiteriano, aquele homem que lia a Bíblia todo dia, ninguém tomava café na casa dele sem fazer o devocional. E às vezes eu estava assim na esquina, ele abria a janela, a avó dizia, Luiz, Mino, chamava de Mino, Mino, vem tomar café. E eu drogado, querendo agradar os velhos e tal, entrava, tomava café com ele, às vezes o vô abraçava, chorava, dizia, meu filho, isso aí não é vida para ti, meu filho. Tu és um bom menino, tu não fosse criado para isso. Eu dizia, vô, tá legal, tá legal. Então, assim, a gente tinha alguém, né? Alguém, a gente foi profetizado, né? Eu sempre acredito que hoje, se eu estou aqui, né? Pastoreando igreja, andando pelo mundo, pregando o evangelho, discipulando, e indo, fazendo e ensinando, eu acredito que a gente foi profetizado. Tinha alguém ali, que lá na esquina, sentado na mesa, literalmente na frente da casa dele. Ele estendia a mão e abençoava, né? E sempre abençoava, às vezes chamava para comer, às vezes eu não dava conta de ir embora à noite, doidão, batia na frente da casa da avó, Ficava por lá? Ficava por lá, empurrava a moto para dentro. Eu me lembro que uma vez a polícia bateu lá, eu bati na casa, eles abriram a porta, eu entrei e tal. E eu vou dizer, o que houve? Eu digo, a polícia está aí. Eles, meu filho, que vida miserável. Aí dormi lá naquela noite. No outro dia tinha café da manhã com devocional. E a gente chorava, porque né, eu amava Jesus. Eu fui criado na igreja, mano. Lá eu nunca fui de outra religião. Eu sou evangélico de berço, só que eu não conhecia Jesus, o amor de Jesus, né? Tanto é que quando eu casei com a Iraci era católica, apostólica, romana e beata, né? Ela ia para novena toda quarta-feira. Ela fez uma novena para mim tirar a carteira de motorista. Olha. Querida. E eu, para casar com ela, o pai dela só deixava eu casar na igreja se fosse na igreja católica. Eu fiz crisma com 19 anos. Porque senão não... Os menininhos, primeira comunhão e crisma. Os menininhos tudo de terninho, arrumadinho. E aí fui confessar com o padre, e o padre disse, você sabe rezar? Eu disse, seu padre, eu não sei. Ele disse, mas eu vou te abençoar mesmo, assim, o padre é legal pra caramba. O padre veio legal. E eu disse, eu fui criado na igreja evangélica, eu não sei a reza, né, assim, como é que é. Eu disse, eu acho... Aí a Iraci me ensinou, escreveu para mim, crê em Deus Pai. Aí eu me creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Mas a Salve Rainha eu não sabia as outras rezas. Mas deu certo. Deu certo. O padre casou a gente, né? E casamos como meu sogro queria, meu sogro um homem muito honrado, né? A Iraci é uma menina de família. E eu vinha desse contexto, e a Iraci toda criada no meio de 7 irmãos, né? O pai muito sério. E cara, como vai desencadeando, né? Sim. Assim, a gente
a hora que estava me apresentando aí, falando do menino Luiz e tal, eu fico pensando, às vezes eu ando de carro aqui nas ruas de Itajaí, e eu fico pensando, aqui eu fiz isso, aqui meu Deus, nessa esquina aqui aconteceu isso, nessa esquina aconteceu aquilo, naquela casa ali ainda que Itajaí mudou bastante, né? Sim. Mas, então Expandiu, foi isso, né? assim, Cresceu. expandiu demais. Agora eu lembro assim, ó, que a gente se reencontra em 1997. Eu acho que 1996 foi o ano que realmente, tipo assim, foi aquele momento onde tu realmente corta essa relação com o mundo das das drogas e tal, né? E te firma realmente na igreja. Na realidade, o que aconteceu? A mesma Iraci que me levou na novena, para fazer a novena para tirar a carteira de motorista, a Iraci começou a ir numa igreja perto da nossa casa, chamada Comunidade Nova Jerusalém, conhecida aqui em Itajaí como a Senge, né? A igreja da Rua da Vala. Sim, sim. Casinha de madeira, pastor João Rosa, ministrando, pastor Francisco, que já está na eternidade, né? Pastor Eliane, pastora Beth. Então a Iraci começou a ir com a minha mãe ali. Pastor João, hoje já com 60 e poucos anos, pastor João, novão, pregando uma palavra, né? Diferente, autêntica, né? diferente. Eu me lembro assim que a gente tinha a cultura evangélica para nós, na época, né? Eu conheci o meu avô, eu nunca vi meu avô de camisa curta, eu nunca vi meu avô de bermuda. Então a cultura que a gente tinha da igreja evangélica era aquela coisa, né? Que onde a cara fechada era sinônimo de santidade, né? Então, quando eu vi o pastor João pregando de camisa branca, aberta, dobrada, sem gravata, eu digo, rapaz, eu gostei desse cara. Para mim era diferente, ele era diferente mesmo. E aí assim começou a ir ali, e na realidade eu aceitei Jesus, eu vim para o Senhor no dia 1º de dezembro de 1995, né? Que em 2025 vai fazer agora 30 anos, né? E 95, eu aceitei Jesus na casa da irmã Jacira, uma casa de oração, mas só que ele assim já estava ainda há 8 meses nessa igreja. Toda quinta-feira ela ia no culto, eu deixava ela lá e ia para os pagodes da vida, né? Nunca entrei com ela. Ela me convidava e dizia, não, Iraci, não quero saber de igreja, não. Porque o registro que eu tinha é o seguinte, meu pai, meu avô crente, meus bisavós eram crentes, meu avô crente, meu pai foi crente, casou na igreja evangélica, e o que adiantou? Adiantou de nada, separado, tá aí, né? Minha mãe para um lado, meu pai para o outro, a gente tudo jogado nas drogas, o que a igreja fez por nós? Não fez nada, tudo. Mas isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão, a gente está sempre procurando um culpado para as nossas mazelas, né? E realmente 96 porque foi final de 95 que eu aceitei Jesus na casa da irmã Jacira, doente, pesando uns 54 quilos, com 1,83 m, morrendo, já estava fumando crack. E ali eu comecei a ir na igreja com a irmã Jacira, que ela ia no Brasil para Cristo, que era lá, ali perto da Univale, numa das ruas ali. E a Iraci ia na rua, na bendita igreja, Rua da Vala, na Senge, né, com o pastor João Rosa, pastora Beth, pastor Francisco, pastor Eliane. E aí então eu corria lá, ia com a irmã Jacira na igreja, a senhorinha, a irmã Jacira. O culto lá era das 7 às 9, e eu corria para cá para ouvir o pastor João pregar, que o culto era das 8 às 10. Então eu comecei nesse dualismo gospel, porque o Brasil para Cristo era mais tradicional zona. E ali do pastor João era mais pentecostal. Mais pentecostal e mais aberto, assim, né? O pastor João pregava de calça jeans. Estou falando de coisa de 30 anos atrás, imagina. Então era quase uma aberração, né? E eu gostei demais. Então 96 foi o ano, sim, que nós cortamos todos os vínculos. Firmar-se as estacas. Firmei as estacas.
porque nesse 96, a gente se encontrou, foi em 97? Janeiro de 97. Exato, em janeiro de 97. Então fez 1 ano e 2 meses depois que eu tinha convertido. A Ali ia, né? Ia na igreja. Isso, a Ali já ia na igreja, na Senge também, antes de mim. Sim. Né? Aí eu... A Ali estava na campanha por lá. A Ali fazia campanha por lá. Campanha para mim ir para a igreja. Por lá para a igreja. E deu certo, né, Lava? Não, deu 30 anos. Rapaz, é verdade, né? A gente não sabe. Mas, isso aí, mas 96 foi o ano. Foi 96 foi o ano assim que eu ia para os montes, eu jejuava 2, 3 meses, eu li a Bíblia toda, eu acho que umas 3 vezes em 96. Eu li a Bíblia toda em 3 meses, em 5 meses eu li 2 vezes, e depois eu li, eu queria... aquilo me libertou, sabe? Eu não tinha mais vontade de usar droga. Foi muito louco. E aí comecei com a Iraci, com o pastor João. Sim. O pastor João nos ajudou muito, né? Tinha aquelas recaídas, assim, de vez em quando dava aquelas recaídas, sem dinheiro, sem emprego, vindo das drogas, morando de favor. Aí, cara, dava umas recaídas assim, eu saía para usar droga, o pastor João ia atrás de mim. Eita, guerra, não? É, guerra. Foi uma guerra lá, pô. Porque mesmo eu não querendo, não queria mais, mas, cara, o corpo pedia, né? O corpo pedia, né? É, até quebrar, mas até que em 96, final de 96, o Senhor bateu o martelo. Então, eu lembro que quando a gente se reencontrou ali em 97, já naquele mesmo mês de janeiro, tu me levou para conhecer o Desafio Jovem. Foi o CRED. O CRED. Foi o CRED, né? Foi o CRED. Da Igreja Exército de Deus, pastor Márcio. Pastor Márcio, lá na Santa Lídia, né? Santa Lídia, rapaz, não tinha luz, nada, né? Nada, não tinha nada. 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 Era um acampamento no meio... Sonho, né? Eu ia para lá, aí ela se deixava eu ia para lá na quinta-feira, sexta-feira e ficava até no domingo de manhã. Ia para lá pregar, dormir lá com os meninos. Meu Deus, sonhando, né? De ser um pregador, de viajar o mundo pregando o evangelho. Então, e ali foi aonde eu creio que a gente recebeu a inspiração, né? Para começar a nossa comunidade, né? É. Que foi o SOS Vida Jovem. Que é o SOS. É porque a gente levava os meninos para casa de recuperação e como as doutrinas eram diferentes, os costumes eram diferentes, não era nem a doutrina teológica. Os costumes eram diferentes, os meninos não permaneciam. E aí houve a necessidade de a gente começar o SOS Vida Jovem, né? É porque na época, né, cada um, né, onde lembra a nossa turminha que participava na época dessa questão do apoio aos desafios jovens, né? Porque não era comunidade terapêutica, hoje a nomenclatura é comunidade terapêutica. Sim. Naquela época era desafio jovem que a gente herdava, né? Do David Wilkerson, né, que começou isso na Times Square, Estados Unidos. Então o nome era Desafio Jovem, né? E o famoso livro que a gente lia, A Cruz e o Punhal. Né? Cruz e o Punhal, ali é a história dos desafios, né? E a gente começou com o CRED, eu lembro, mas depois a gente... Monte Ararate. O Ararate. Monte Sião, né? Tinha aquele Bom Pastor em cima do Morro do Boi. Sim, exatamente. Tinha o Betel em Brusque, eu acho. Sim, exatamente. Era uma galera. A gente ficou... A Cida. Ficamos sócios. Ficamos sócios nessas casas, tudo, né? A gente caminhava, não tinha o recurso para internar, né? Mas a gente fazia, tipo assim, arrecadava alimentos e trocava por vagas. E graças a Deus. Alimento, material elétrico, construção, né? A gente ia para lá servir, o carro do Lapa ficava comigo e a gente, meu Deus, era maravilhoso. Era maluco. Foi um processo. Foi. Mas tudo isso, né? Que hoje a gente olhando, né? Como Deus conduziu, né? Tudo é uma preparação, né? Com certeza. Aí eu vejo que daí, desse apoio às comunidades, né? Nasce o SOS. Em 98, do SOS com trabalho com diversas, né? Nessa época tu também já fazia o que para nós era
a gente chamava de pregador itinerante. Sim, que né? que não É, congregava numa igreja, mas não dirigia uma igreja. isso é. E ele saía E acabava, eu já vejo que isso aí já era, na verdade, um apostólico Sim. que nós não conhecíamos a não nomenclatura. conhecíamos, é verdade. É porque a gente, com pouco que se tinha, se fazia muito, né, Lapa? É. Se ajudava muitas congregações, se ajudava muitas comunidades terapêuticas, se ajudava muita pessoa. Tu chegou a levar gente para tua casa, eu levei gente para minha casa, né? Então, se dividia o que se tinha. Sim. A gente, às vezes a gente pensava assim, para que eu vou me meter com isso? Não tem nada a ver comigo, Aham. não é? Mas É, estava no sangue, né? eu lembro de uma liderança que era sobre nós, que falou que a gente devia largar esse negócio de viciado, que isso não dava lucro para a igreja. Então, assim, pô, Oh, meu Deus, é verdade. que Deus motivação. Mas, assim, isso tudo acabou sendo para nós Prepara. um preparo. Eu acho que quando tu pede um milagre, Deus dá um ensino. Porque se Deus der só o milagre, tu não aprende nada. Não valoriza também? Desfruta do milagre, mas tu não aprende nada. Não tem como. Eu penso, né? Quando o Senhor levou o povo para a terra prometida, primeiro eles passaram no deserto para aprender o que é prioridade. Porque às vezes Deus vai nos levar para um lugar lá de muitas opções, né? A gente hoje não é milionário, não é rico, mas a gente tem um ministério estável, né? Com várias igrejas pelo mundo, né? Viajamos o mundo pregando o evangelho, não temos necessidade de alimento, né? Não temos necessidade de nada. Graças a Deus o Senhor cuidou de tudo. Mas se o Senhor não tivesse nos conduzido por um lugar de prioridades, quando se chega no lugar de muitas opções, você pode se perder no caminho. Que eu vejo que esse é o grande motivo de muitas pessoas se perderem no caminho. Porque elas não trilharam um caminho de prioridade. O objetivo de Deus levar o povo para o deserto não foi para humilhá-los. Ainda que ele diga que sim. Ele diz em Deuteronômio capítulo 8 que lembra desse caminho que eu te fiz passar por 40 anos, Deuteronômio 8, versículo 2 em diante. Esses 40 anos no deserto, para te humilhar, te provar, para saber o que estaria no teu coração, se tu guardarias ou não os mandamentos do Senhor. E depois, né, te dei um maná que tu ainda não conhece, para que tu saibas que nem só de pão vive o homem e de toda palavra, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a grande frase, o grande texto que Jesus citou depois. Se nós não tivéssemos trilhado um caminho de prioridade, né? Quando você chega num lugar de fartura, onde a terra mana leite e mel, onde tudo que você faz dá certo, né? Passou já pela sua cabeça de 30 anos atrás, a gente está sentado aqui, conversando de coisas que começaram há 30 anos atrás, né? Hoje nós estamos mais velhos, né? Nossos filhos nasceram, já temos netos, né? E a gente continua no mesmo lugar, comprando pão na mesma padaria, abastecendo o carro no mesmo posto, com a mesma esposa, com a mesma família. Então, meu amigo, se isso não é Deus, só Deus pode fazer isso lá, por mais ninguém. Então, assim, ó, Davi fala no Salmo 119, ele diz assim, ó, foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Então, assim, ó, tudo que eu acredito que nós passamos foi necessário passar. Por quê? Porque hoje a gente circula, né, num lugar de fartura, pode-se dizer, porque a gente tem para nós e temos para servir a nação. E a gente não se perdeu. Continuamos na mesma toada. Então, e isso tudo nos aponta, então, para uma necessidade que nasce ali em 2000, né? Quando tu acaba indo para Blumenau. Sim. Né? E tu ia para Blumenau para ser um pregador itinerante. O SOS já existia. Igual de igreja, não. O SOS já existia e a ideia era que tu fosse, na tua itinerância, encontrando alguma necessidade de internação, encaminhasse para o SOS. Exatamente. Né? Mas, de repente... Se diga de passagem que o nosso ministério começou primeiro com a recuperação, né? Sim. Acho que a gente já carrega a recuperação no DNA, né? Desde 97, hoje, 98 com a SOS. Começou com viciados em drogas, hoje até recuperação de pastores. Mevan, é um livro que eu li, né? Sim.
Vinde, Foi um amados livro que eu li, meus. Vinde, Amados Meus. Há muitos anos atrás eu li esse livro na rádio, na 106.7, na 98.3 fazia programa. Eu li esse livro na rádio, era um livro, era Orando a Palavra de Deus. E eu gravei esse nome, Vinde, Amados Meus, Missões Evangelísticas. Ia ser Ministério Evangelístico. Aí botamos Missões Evangelísticas. Mas daí, quando chega em Blumenau, né, o Jean Fitzreiter, um amigo, disse assim, Pastor Luiz, meu pai tem um bar e atrás do bar dele tem uma sala vazia. Se eu reunir alguns amigos lá, o senhor não prega para eles? Eu digo, Jean, mas vamos lá. Aí o Jean foi e comprou 30 cadeiras plásticas da Casas da Água e colocou lá. E eu fui, fiz a primeira reunião, tinha 14 pessoas. A Pamela era menina, jovem, a Bruna era pequenininha, o Anderson também, o Samuel não existia ainda, a Bruna Luísa não tinha chego na nossa família ainda. E ali eu fiz o primeiro culto, em outubro de 2000. Né? Nada oficial, não tinha documento, não tinha... Por isso que a gente considera que o Mevan nasceu em 2001, que a gente oficializou em 2001, né? Dia 8 de fevereiro de 2001. E ali começou o primeiro culto, 14 pessoas, e na outra semana foi 20 pessoas, inclusive a pessoa que hoje pastoreia o Mevan de Blumenau, pastor Francisco, que é a pastora Rose. A pastora Rose estava naquela reunião e o Francisco estava lá fora fumando. Brabo. Porque ela estava na igreja demorando muito para acabar o culto. E hoje ela é pastora da igreja de Blumenau e os dois são pastores. E ali virou a chave. Aí, né, eu vim, procurei o Lapa, disse, vamos começar a igreja, porque Deus está falando para começar a igreja e sem dinheiro começar a igreja. Porque uma coisa é você servir casa de recuperação dos outros. Sim. Uma coisa é você começar a casa de recuperação, né? Um serviço filantrópico, você tem o teu trabalho, eu tenho o meu trabalho, tá todo mundo, né? Eu estou pregando, estou ganhando uma oferta, você tinha o seu trabalho na Rebesquine, né? Isso. Tava tudo certo, era só uma filantropia que a gente ajudava nas horas vagas. Agora não, agora o Senhor estava chamando para algo concreto, né? Que você teve que depois deixar o teu trabalho e eu também tive que parar de ir aqui, ali e lá e vim para dentro para a gente poder trabalhar. Então ali, eu sempre digo que ali em Blumenau nasceu sim, nasceu a virada de chave, que aí o Senhor falou conosco sobre a igreja local. E também uma outra coisa, eu sempre, né, nessa palavra, né, de Isaías 55, dos meus pensamentos e dos meus caminhos serem maiores do que o seu, eu sempre vejo o que aconteceu aqui, né? Esse versículo é esse tipo de resposta que eu vejo, que a gente também não pensou de ser o que era, né? O que é hoje o Mevan, né? A gente queria só abrir. Só estamos na metade, né, Lapa? Não, mas assim, e também, né, aqui onde hoje a gente faz esse programa aqui, essa gravação, é o lugar que nós chegamos em 2000, porque nós alugamos isso aqui em 2000. Foi. Lembra que não estava terminado ainda? Pronto, foi o... O altar aqui que estamos foi feito nesse período de final de 2000, que em cima ainda não tinha o telhado, não tinha aquela porta grande, né? Então nós entramos aqui em 2000 e estamos no mesmo lugar até hoje, né? Ampliamos, pegamos o outro galpão ao lado, compramos o espaço aqui atrás, mas no mesmo lugar ainda, né? E só que naquele momento que inicia o Mevan aqui, ele já inicia de uma forma assim sobrenatural para mim, né? Sim. Que a gente já não tinha mais lugar, nos primeiros dias não tinha mais lugar para colocar gente aqui dentro, lembra disso? Verdade. E aí a gente arrumou as cadeiras emprestadas e colocamos lá na rua e até lá no portão. Era tão engraçado que as cadeiras emprestadas que a gente arrumou eram cadeiras assim de eventos, né? Então o cara vinha cultuar a Deus e estava escrito na cadeira Skol, Brahma Chopp. E eu estava cultuando a Deus sentado na cadeira da Brahma, eles emprestaram a cadeira para nós. Então nunca foi, né, assim, algo planejado ou meta que a gente correu atrás para cumprir, né? Sempre foi algo muito orgânico, né? Foi muito orgânico. Essa é a palavra, Lapa.
Sempre foi muito orgânico, e eu sempre fiquei assim, né? Porque hoje, né? Hoje nós temos 103, 104 igrejas do Ministério Mevan pelo mundo. E eu vou nas igrejas hoje do Ministério Mevan, por exemplo, eu vou em Campinas, eu vou em Floripa, eu vou em Goiânia, eu vou em Franca. As igrejas tudo arrumadinha, tudo planejadinho, tudo bonitinho. E eu digo assim, ó, vocês estão nadando de braçada, nadando de costa, porque vocês pegaram tudo pronto. Tudo pronto como? Não, você chegou num lugar e começa do zero, né? A gente não tinha recurso, não tinha ninguém que acreditasse na gente, ainda tinha um bando de crentes batendo na gente, falando mal daquilo que a gente vivia, que isso era fogo de palha, que não ia durar, e a gente sempre ficou quieto, né? Deixou que o silêncio nos dominasse e fomos trabalhar. E hoje as nossas igrejas, elas já nascem, né? Já nascem com telão de LED, já nascem... Glória a Deus, né? Os filhos não têm que viver a mesma coisa que a gente vivia, né? Às vezes o pai, quando vê um filho crescendo, diz, eu passei, você tem que passar também. Não, não tem que passar. Eu passei para você não passar. Teve leões que eu matei, meu filho, que você não vai precisar matar. Teve coisas que eu venci na vida, né? Na imoralidade, que eu venci no vício, que meus filhos não vão precisar brigar por isso, porque já foi vencido. Eu já entreguei para eles um caminho asfaltado. Então, essa é a concepção que nós precisamos ter de paternidade, né? A gente ralou porque estava todo mundo começando, inclusive os pastores que estão na igreja hoje, né? Sim. Pessoas como o Juscelio, o Fernando, o Jackson, o Ulisses, né? O próprio Vilela, o Israel, o Ney, as pessoas que estão pastoreando as nossas igrejas hoje, o Cristiano Barroso, que estão pastoreando as igrejas hoje pelo mundo, eles começaram aqui. Sim. Tinha um mês que tinha salário, o outro mês não tinha. Tinha um mês que eu tinha que dizer, gente, eu saía, ganhava uma oferta, trazia para compartilhar. Tinha um mês que Jesus chegava sempre aos 45 do segundo tempo. Pai, deixa eu te falar uma coisa, Lapa, muito sério isso. Que para quem está nos assistindo é muito importante falar disso, eu penso. Essa noite eu tive um sonho, né? Porque eu estava orando a Deus, dizendo, Deus, por que a situação financeira está tão difícil? As igrejas, né, têm passado tanta luta e tal, e o Senhor falou muito sério comigo hoje, até eu liguei aqui para o financeiro da nossa igreja e conversei isso com eles. Eu disse, o Senhor falou assim para mim, e eu orando, deitado na cama, aí ele assim saiu cedo para ir para Curitiba fazer um tratamento dentário, e eu fiquei na cama, tudo apagado, com as mãos levantadas, orando, e o Senhor disse assim, meu filho, você sempre dependeu de mim, você nunca dependeu de dízimo, de oferta, de dinheiro, de política, você nunca dependeu de venda de livro, você nunca dependeu de primícias de igreja, nunca dependeu de redízima de igreja. Às vezes eu penso que você está colocando mais o seu coração nas coisas que você já construiu, esperando que isso supra do que eu estou aqui ainda. Rapaz, eu entrei num desespero, comecei a chorar, cara. Entrei num desespero, disse, é verdade. A gente sempre trabalhou assim, né, Léo? Sempre. Era sempre assim, como é que nós vamos fazer? Não tenho recurso. Não tenho recurso. E entrava. Você que está nos assistindo em casa, né? Você não está vendo aqui porque nós estamos num cenário, mas aqui à minha esquerda tem uma porta que o Lapa sempre saía por ali para contar as ofertas. Eu pregava e o Lapa saía por ali para contar as ofertas. E às vezes a oferta é sempre antes da pregação. E eu ficava preocupado, será que entrou o recurso? Porque se entrasse, a minha pregação ficava mais ungida. A gente preocupado em pagar as contas, e às vezes o Lapa fazia sinal ali para mim, entrou, eu fluía. O aleluia ficava mais aleluiado. Quem vê a gente falar assim, pensa assim, poxa, você precisava só em dinheiro? Não, gente, não é isso. É que assim, quando você começa sem ter um pai por trás, sem ter ninguém com recurso por trás para bancar, a gente não tinha para quem ligar. Não ligar para quem? Não, assim, o meu filho hoje, se ele passa uma luta, ele liga para mim. Diz, pai, você pode me ajudar? Posso, meu filho. Se minha filha passa, pai, eu precisava passar no cartão lá, se eu não empresto, pega lá.
Nós damos jeito, não é? Hã? Mas a gente não tinha ninguém Não. para fazer isso. Eu lembro que A gente só tinha o Senhor. E aí a generosidade daqueles, né, que acreditavam na gente, Que né? acreditavam que hoje estão prósperos aqui na igreja. Que hoje sentam aqui nessas cadeiras e estão prósperos, porque começaram junto com a gente, do nada, investiram, acreditaram, nunca foram usurpados por nós, nunca receberam uma ligação nossa pedindo nada para eles, mas eles acreditaram no que a gente estava fazendo. Glória a Deus por eles. Tu lembra que nós compramos o som, foi quantas vezes? No cheque? 18 vezes, Sei lá. 1 ano e meio. Era força, né? E as pessoas acreditando, né? E de fato não tínhamos nada, né? O aluguel foi para 30 dias, daqui a 30 dias, né? Daqui a... meu Deus. E até hoje. Aí hoje a gente conta assim, vamos ver, nós temos que vender livro para fazer, nós temos que vender o pão, nós temos que vender o hambúrguer, Não, nós não temos. Nós temos que continuar acreditando no Senhor, porque o Senhor é que faz a sua obra. O papo aqui tá bom demais, mas eu acho que tem muita coisa para a gente falar, não tem? Tem muita Glória coisa. a Deus. E eu queria fazer e aí eu acho que a gente pode fechar com essa, Amém. né? Porque nós temos mais. Muita coisa. Olha só, houve uma pregação chamada A Igreja Não É Prostituta, Sim, que isso acabou te dando, impactando, sim. né, o teu ministério nesse momento dessa... Muitos prestaram atenção nessa pregação. Muitos que eu falo, os grandes Sim. pregadores, os grandes homens e mulheres do Brasil. Porque era uma palavra diferente e confrontante, Sim. na verdade, né? Queria que tu comentasse um pouco sobre essa... Essa mensagem, ela teve o efeito rebote, né? Porque a gente pegou um assunto, estava falando de um assunto aqui no culto, e alguém pegou 2 minutos, cortou os 2 minutos, quando eu digo a igreja não é prostituta, você é cafetão, mas a igreja não é prostituta. Jogou na internet, inclusive amigos meus, que eram promotores de eventos, que faziam shows, que faziam eventos, ficaram muito tristes comigo, achando que eu estava atacando eles, mas não estava, né? Infelizmente a mídia tem essa capacidade de distorcer as coisas que a gente fala, né? É todo um contexto. Tem todo um contexto. Você pega uma mensagem, 1 minuto, você corta 1 minuto, tem vários significados, mas eu estou falando 1h30. Se você tirar 1 minuto e 1h30, você dá o fim e o começo que você quiser. Então, eu estava falando o seguinte, de um assunto específico, que nós não podemos tratar a noiva como prostituta. Eu não estava me dirigindo a uma pessoa. Eu estava dizendo que o mesmo Jesus que expulsou os mercadores do templo, também me disse, negociai até que eu venha. Não é? Então, tinha um contexto por trás. Inclusive, essa mensagem despertou um irmão aqui de Porto Alegre, chamado Giovanni, que hoje é meu sócio. Hoje ele é sócio de uma das editoras nossas, que é a Reino Books. Ele veio aqui para brigar comigo, e ele é grande, ele tem 2 metros de altura. Sim. Grande, forte, e ele disse, pastor, o senhor me ofendeu, porque eu sou promotor de eventos, mas Deus me pegou lá em casa. E naquele dia ele parou de ser um promotor de eventos, gospel, e aquele dia ele começou a mudar o seu comportamento em relação a vender o produto, né, o infoproduto da igreja, a vender os eventos da igreja. E hoje esse menino é próspero, abençoado e é sócio em uma das nossas editoras lá em São Paulo, a Reino Books. Um cara preciosíssimo, um amigão, que acordou nessa mensagem. Então, assim, quando eu digo que ela fez o efeito rebote, por quê? Porque na realidade essa mensagem foi para me atacar. E ela mudou. As pessoas começaram a seguir, se interessar pela mensagem e saber o que eu estava tentando dizer com aquilo. Eu estava tentando dizer que a igreja não pode ser vendida, não pode ser negociada. A fé não é vendida. Né? A fé, você vende um livro, você vende um CD. Na época, né? Você vende Agora, você não pode vender a fé. A palavra, você não pode negociar a palavra de Deus. Esse era o objetivo dessa mensagem. Esse era o contexto da mensagem. O contexto da mensagem. Aí alguém cortou e disse, Luiz Hermínio está batendo nos promotores, está batendo nas pessoas. Então teve gente que ficou até de mal, sem falar comigo, porque ia fazer show, cobrava fortunas, e achou que eu estava atacando ele. Na realidade, eu não estava atacando ninguém. Eu não ataco ninguém.
Agora, o sistema Sim. é podre. Uhum. O sistema, infelizmente, em algumas ocasiões, em algumas situações, em alguns lugares, o sistema é podre. Né? E até hoje a minha mensagem não mudou, meu coração é esse. A noiva não é prostituta, mas infelizmente tem muitos cafetões, sim, negociando a vida da igreja. A noiva é do noivo. A noiva é do noivo. Deixa eu te contar, para terminar agora, tem que terminar mesmo, né? Temos que terminar. Glória a Deus. Vamos lá. Parecendo que eu estou no púlpito, né? Pregando que não termina nunca. Qual é a relação do noivo e da noiva? Quando João Batista, que vem dizer, ó, o homem que tu batizasse, disseram para João Batista, está batizando também. João Batista disse, mas ele é o noivo. Eu sou só amigo do noivo. O noivo é ele. E a noiva se alegra com a voz do noivo. O que é que isso significava para o contexto da época? O noivo, quando ele ficava enamorado ou noivo de uma mulher, ele não podia mais ver essa mulher. Se ele quisesse dar um presente para essa mulher, ele mandava pelo amigo. Se ele quisesse mandar uma poesia para ela, era o amigo que levava. Se ele quisesse dar uma caixinha de Ferreiro Rocher para ela, era o amigo que levava. Então, o noivo, ele tinha um amigo que fazia o quê? Que levava os recados dele para a noiva. E o amigo, ele tinha que ter muito caráter. Para quê? Para não deixar a noiva se afeiçoar dele. Porque quem levava os presentes era ele. Quem dizia, ó, ele falou que te ama. Quem lia as poesias era ele. E o amigo do noivo precisava ter caráter. É isso que João Batista está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo, eu só trouxe o recado do noivo. Lapa, eu sou amigo do noivo, você é amigo do noivo. E nós temos que ter caráter para não deixar a noiva gostar mais da gente do que do noivo. Porque nós que trouxemos o recado para a noiva. É nós que trouxemos o presente para a noiva. Os dons são os presentes de Deus para a noiva. E nós não podemos permitir que a noiva ame a gente, idolatre a gente, adore a gente. E ela não precisa mais do noivo. Então, meu cuidado, meu zelo é esse. E é isso. Então, a noiva não é prostituta. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, né? Espero encontrá-los aqui num próximo momento e peço desde já que você anuncie aí, compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus familiares, aponte aqui para o canal para que a gente possa trazer mais coisas muito boas aqui. Luiz, considerações finais. Bênção de Deus, bom estar aqui. Cara, quer me ver feliz, me chama para falar de Jesus, me chama para falar dessa vida que o Senhor fez em nós, dessa superação. Sou um cara feliz, realizado, né? Com 58 anos, estou muito feliz. Estou vivendo um tempo muito precioso com a minha família, com a minha esposa, com a nossa igreja, né? Com os nossos pastores. Um tempo de muita... Eu não quero mais nada da vida, eu só quero Jesus. Amém. Quero poder viver bem com o meu Senhor e representá-lo bem na terra. Obrigado por ter me convidado e logo, logo nós estamos nos próximos. Fechou. Fechou. Valeu. É nóis. É nóis.